Confissões, Santo Agostinho, livro 5, capítulo 10. Tu me fizeste recuperar-me daquela doença e curaste o corpo do filho da tua serva, para que vivesse e adiante concedesses a ele saúde melhor e mais duradoura. Depois disso, em Roma, juntei-me novamente àqueles enganadores e enganados santos, não apenas aos discípulos, como àqueles cuja casa foi o lugar onde adoeci e me recuperei, mas também aos chamados eleitos. Pois eu ainda pensava que não éramos nós quem pecávamos, mas alguma outra natureza que pecava em nós. Ser livre da culpa massageava o meu orgulho, e quando cometia qualquer mal, não precisava confessar o que eu mesmo havia feito, a fim de que curasse a minha alma por pecar contra ti. Eu amava dar desculpas e acusar o desconhecido que havia em mim, mas que não era eu. Em verdade, porém, foram todos os atos cometidos por mim, e minha impiedade me dividira contra mim mesmo. Aquele pecado, portanto, era completamente incurável, pois eu não me enxergava como pecador. Que iniquidade execrável a mim, ó Deus soberano, ter preferido derrotar a ti em mim, para a minha destruição, em vez de ser por ti derrotado, para a minha salvação. Todavia, tu ainda não havias posto uma guarda à minha boca e ficado de vigia à porta dos meus lábios, para que o meu coração não se inclinasse para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores. Portanto, eu ainda estava reunido com aqueles eleitos. Mas agora, sem esperança de fazer lucro com aquela falsa doutrina, passei a sustentar com negligência e descuidadamente mesmo as questões com as quais decidira me contentar na ausência de algo mais satisfatório. Estava agora meio inclinado a acreditar que aqueles filósofos, a quem chamavam de acadêmicos, eram mais sábios que os outros por duvidarem de tudo e acreditarem que o homem não possui o poder de compreender nenhuma verdade absoluta. Pois, embora eu ainda não houvesse entendido seu significado, estava claramente convencido de que deveriam ser como eram conhecidos por serem. Entretanto, não desestimulei livre e abertamente o meu anfitrião do excesso de confiança naquelas fábulas das quais os livros dos maniqueístas estão repletos, embora convivesse mais amigavelmente com eles do que com outros não pertencentes a essa heresia. Não a defendia com a avidez de antigamente, mas minha intimidade com aquela seita, Roma secretamente obrigava muitas delas, me fez demorar a procurar outro caminho. Fora particularmente fácil por não carregar a esperança de encontrar a verdade na tua igreja, da qual me desviara, ó Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Parecia para mim muito inadequado pensar que tu tinhas um formato de corpo humano, limitado pelos delineamentos dos membros, e quando desejei meditar em meu Deus, não sabia no que pensar além de um corpo enorme e extenso, pois para mim aquilo não possuía extensão corporal, nem parecia existir. E essa fora a maior, se não a única, causa do meu erro inevitável. Assim também pensava no mal como um tipo similar de substância, com seu próprio corpo imundo e monstruoso, tanto em uma forma densa, chamada de terra, ou em uma forma magra e tênue, como, por exemplo, a substância do ar, a qual imaginava como um espírito maligno penetrando a terra. E porque a piedade, como era, obrigou-me a acreditar que o bom Deus nunca criaria nenhuma natureza maligna, concebi em minha mente duas massas, opostas uma à outra, ambas ilimitadas, sendo o mal menor e o bem mais amplo. Fora deste pensamento pestilento que outros sacrilégios seguiram. Pois quando a minha mãe tentou recorrer à fé católica, fiquei abatido, pois aquela fé católica não era a que eu esperava ser.
Em vez de imaginar-te limitado pela forma de um corpo humano, parecia mais reverente pensar em ti, meu Deus, a quem confesso todas as tuas misericórdias, como infinito em todos os aspectos, exceto naquele em que a massa maligna era oposta a ti, o que me levava a acreditar que eras finito. Parecia-me melhor acreditar em nenhum mal que nenhum mal fora criado por ti, pois em minha ignorância o mal não parecia ser apenas um tipo de substância, mas algo material. Eu era incapaz de conceber a mente a não ser como um corpo suave, difuso em espaços definidos, do que imaginar a natureza do mal, como a concebia, emanando de ti. Acreditava também que o nosso Salvador, o unigênito, havia nascido como foi pela nossa salvação, de uma massa da tua substância mais resplandecente, não conseguindo imaginá-lo além do que minha futilidade permitiria. Assim, não conseguia acreditar que sua natureza, como a concebia, poderia nascer da Virgem Maria sem se misturar à sua carne. Não entendia como aquela substância divina que imaginei poderia se misturar e não ser corrompida. Portanto, temi imaginá-lo nascido em carne, para que não fosse forçado a crer que sua carne fora corrompida. Agora, ao lerem estas minhas confissões, teus fiéis se rirão discreta e afetuosamente de mim. No entanto, eu também.